Gente, a paz do Senhor. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir que você deixe o like aqui embaixo, por favor, é muito importante. Quando eu terminar, comente o que Deus falou com você e compartilhe com seus amigos, amém? Hoje eu quero ler com vocês Mateus 28, o versículo 18 ao 20, que diz assim: A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Bom, eu escolhi essa passagem para falar sobre o nosso dever de evangelizar, né? Porque Deus tem queimado esse assunto no meu coração esses dias, porque eu percebo que muitas vezes a gente perde o foco no meio da vida, assim, a gente começa a sonhar coisas sobre nós, a planejar coisas, a fazer projetos, coisas que são relacionadas a nós, e nos esquecemos de buscar o reino em primeiro lugar. E às vezes a gente está até buscando o reino de Deus, mas não exatamente como Deus queria. Porque tem como a gente fazer isso, né? Se perder dentro da igreja. E eu acho que muitas vezes a gente se perde dentro da igreja, assim, pensando tanto no que a gente pode fazer ali dentro, sendo que Deus nos chamou para fora. Deus chamou a igreja para a gente ir até as pessoas. Muitas pessoas não vão entrar na igreja por si só. Muitas pessoas elas esperam um convite, elas esperam uma conversa. Muitas pessoas aceitam a Jesus numa conversa no meio da rua. E às vezes a gente esquece disso. Até porque a gente sabe que nós somos a igreja, então nós temos que levar a igreja até as pessoas. A gente tem que ter esse objetivo de evangelizar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então a gente não tem que ter medo de nada. Óbvio, a gente tem que estar muito preparado espiritualmente, a gente tem que orar, tem que jejuar, mas a gente precisa ter esse olhar de evangelizar, porque a gente tem visto muitas notícias ruins. A gente sabe que tem muita gente que tá mal. E às vezes a gente fecha os olhos para isso. A gente tá preocupado em comprar um carro novo, em arranjar um emprego. E não que essas coisas não sejam boas, mas Jesus disse que era pra gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E ele fala, ele tinha acabado de ressuscitar aqui, na verdade, né? Tinha passado um tempo, porque ele ressuscitou, apareceu para Maria Madalena, né? E algumas outras mulheres, e falou: fala para os meus irmãos me encontrarem lá na Galileia. E eles vão até lá, ele aparece para eles e fala isso. E quando ele fala isso, eu entendo que ele tava tipo: ó, agora vocês vão fazer isso, porque eu imagino que eles não sabiam mais o que fazer. Tipo, tudo bem, tudo que a gente viveu foi surreal, inexplicável, mas o que a gente faz agora? E aí Jesus explicou, porque ele não deixa a gente enganado. A gente não pode falar, nossa, Jesus não me falou o que eu tinha que fazer depois. Não, ele nos dá o passo a passo de tudo que nós devemos fazer. E aqui ele fala, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E nós, muitas vezes, a gente se esquece do verdadeiro significado do Evangelho, as boas novas do Evangelho. Nós estamos aqui para evangelizar, para alcançar outras vidas. Eu tenho visto circular por aí na internet que falam muito, né? Que muitas vezes nós seremos a única Bíblia que a pessoa vai ler na vida dela. E que Bíblia que nós temos sido, né? E isso é muita responsabilidade, porque muitas vezes esse pregar o Evangelho que eu tô aqui falando, né, que Deus tem queimado no meu coração, não é só falar. Ou melhor, às vezes você nem vai falar nada, mas a nossa atitude tem que ser de um servo de Deus, de um seguidor de Cristo. Você não via Jesus brigando com todo mundo, você não imagina hoje Jesus cancelando ninguém, você não imagina hoje Jesus fazendo ceninha, não, fazendo barraco. Nós precisamos ter uma postura como Cristo nos ensinou a ter, uma postura certa, uma postura direita, né, correta, e que não fica se enfiando em briga, não causa, que pede perdão, que perdoa, porque Jesus ele não precisou pedir perdão porque ele nunca pecou, mas ele nos ensinou que nós devemos pedir perdão. E, gente, eu tenho vivido experiências de quando eu faço algo errado com alguém, eu peço perdão, e assim, é uma coisa tão libertadora, e a gente entende que tudo que Jesus, eu entendo que tudo que Jesus fala pra gente fazer, é porque vai ser melhor pra gente. Deus não manda a gente fazer a coisa só porque, eu não tô fazendo nada, faz isso pra mim. Ou, faz isso, eu tenho tempo de sobra aqui, eu quero ver você fazendo isso. Não, tudo que Deus manda a gente fazer tem um propósito. Então, quando Ele nos manda ir pregar o Evangelho, o propósito é alcançar vidas, resgatar almas. E, gente, a sensação de você ser usado por Deus é, assim, surreal.
Todo mundo, se você já sentiu isso, eu quando sinto, eu fico assim, maravilhada, porque a gente se sente muito pequeno, a gente não merece, Deus não precisava usar a gente, Deus não precisa da a gente precisa dele, mas ele nos dá a chance de ser usado por ele, nós somos simplesmente instrumentos nas mãos dele, e nós precisamos nos permitir ser usados por ele, e gente, parece até estranho, mas quando nós damos para alguém, quando nós derramamos a alguém o que Deus tem colocado no nosso coração, quando nós nos permitimos ser usados, nós saímos muito mais abençoados do que a pessoa. Pode parecer muito estranho. Eu não entendia isso até viver. Quando você faz o que Deus está te mandando, quando você abençoa alguém, quando você às vezes fala uma palavra, uma simples palavra de um bom dia que às vezes a pessoa precisava ouvir, perguntar se ela tá bem, ouvir o que ela tem para falar, aquilo muda o dia da pessoa. E quando você percebe que você foi usada por Deus, aquilo traz uma sensação tão inexplicável da presença de Deus, porque Ele quer nos usar, mas nós precisamos permitir. Então, a palavra de hoje, óbvio, pega primeiro em mim. Muitas vezes eu tô editando esses vídeos, Deus fala comigo enquanto eu tô editando, e eu fico, ai, por que eu fui falar aquilo? Porque às vezes as palavras nem sempre são, ou melhor, nem sempre as palavras são confortáveis de se ouvir. E eu sou a primeira que ouço, porque aí eu tô editando e aí eu ouço e eu, nossa, olha Deus falando comigo, me usando pra falar comigo. Mas a palavra chega primeiro em mim, o meu ouvido é o mais próximo da minha boca. E Deus tá falando comigo e quer falar com você também sobre isso. Vamos pregar o evangelho. Nós não podemos ser egoístas de guardar o evangelho só pra gente. A gente tem vivido coisas lindas com ele. E eu sei que você também tem vivido coisas lindas com ele, porque todo mundo, quando está disposto a buscar ele e a viver coisas com ele, vive coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas. Porque Jesus disse, aquele que vier a mim, jamais lançarei fora. Então não tem ninguém que pode falar, ai, nossa, Jesus me ignorou, Jesus me abandonou. Não, Jesus não faz isso com ninguém. Então, se você tem buscado estar com ele, ele tem feito coisas na sua vida. Por mais que os desafios continuem e as dificuldades parece que se intensificam, ele tem estado contigo e tem feito coisas na sua vida, porque ele tem feito coisas na minha, e eu sei que eu não mereço, não é por merecimento, mas nós precisamos levar esse entendimento de que não é por merecimento, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é legal, mas simplesmente pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Nós precisamos levar essa mensagem para as pessoas, para que elas possam entender e viver tudo que nós temos vivido, para que elas possam sentir a verdadeira alegria que era estar com Jesus, que era estar na presença dele. Amém? Que nós possamos viver a comissão, realizar a comissão que Jesus nos chama a fazer, que é pregar o evangelho a toda criatura, não importa, não precisa ir até a África. Se Deus te chamou para ir para a África, glória a Deus, vai lá. Se Deus te chamou para ir no Nordeste, glória a Deus, vai lá. Se Deus te chamou para ir ali na rua de baixo da sua casa, evangelizar ali, glória a Deus, vai para onde Deus te mandar, mas faça o que Ele tem te mandado e pregue o evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais dia de vida. Muito obrigada, Deus, por esse dia abençoado. Muito obrigado por essa palavra. Pai, venha queimar nos nossos corações, ó Pai, o amor pelas almas, pelas vidas. Em nome de Jesus, nos mostre quem nós devemos evangelizar, Pai. Eu peço, Deus, que esse vídeo alcance vidas e que ele possa, ó Pai, gerar uma transformação no mundo espiritual, Deus, para que muitas pessoas possam ter esse entendimento, assim como o Senhor tem me mostrado, ó Deus, que o Senhor quer nos usar e que o Senhor quer alcançar vidas através de nós, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Deus, venha nos usar, nos capacitar, ó Deus, livra-nos de todo engano, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa força, que nós possamos alcançar vidas, Pai, que o Brasil venha viver uma nova fase, ó Deus, uma fase, ó Pai, de grandes obras, de grandes milagres, grandes feitos na Tua presença, ó Deus, de muitas pessoas, ó Pai, se convertendo, ó Pai, pois o Senhor vai transformar, ó Deus, transforma-nos, ó Deus, em nome de Jesus, transforma essa nação, ó Pai, tira tudo que não vem de Ti, ó Pai, e que nós possamos viver o que o Senhor tem para nós, ó Pai, e fazer tudo o que o Senhor quer que nós façamos, ó Deus, em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, amém. Bom, gente, é isso. Espero que Deus tenha falado com você. Se Deus falou, curte aqui embaixo, comente, é muito importante para eu saber, né, o que vocês estão recebendo de Deus, né? Porque às vezes a gente fala e nem sabe por que tá falando. Então é muito bom saber que chegou até alguém, né? Que tem um motivo pra gente estar fazendo, pra eu estar fazendo isso, né? Mas é isso. Compartilha com seus amigos pra esse vídeo chegar até mais pessoas, tá bom? Beijo, que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.